Eu acho que essa questão que a gente chamou de descomoditizar, sabe, Ariel, na verdade, é que a gente viu que a gente tem uma base, que eu sempre fico assim advogando, né? A gente não sabe o valor da cana-de-açúcar. Por ser esse indivíduo vegetal eficiente na transformação de energia solar em biomassa, né? Que eu comentei com você. É uma planta C4, quer dizer que cada ciclo fotossintético dela ela absorve 4 carbono, então a usina, se a gente for fazer aqui um paralelo, e eu acho que eu falei isso, um terço da, usina, da cana é palha que fica no campo, Sim. um terço é o bagaço e um terço é o álcool ou o açúcar que eu extraio. Com esse um terço de bagaço que vai para a usina, a gente consegue gerar toda a energia térmica e elétrica e ainda vender excedentes. E fica o terço ainda que está no campo, que hoje é usado como biomassa lá, mas que pode também ser levado para a usina para transformar em energia. Então, a gente tem uma base de produção de energia verde fantástica que é a cana. O cara está falando hoje que o álcool, você tem ideia, né? A molécula do álcool tem 6 hidrogênios, que é a revolução do mundo hoje, é usar o hidrogênio como fonte de energia elétrica. Né? E você tem outras fontes, por exemplo, mas toda fonte que você pegar o hidrogênio, depois dele pronto, você tem que armazenar ele a uma temperatura de 500 bar. Tem que ser com um cilindro de titânio, uma coisa caríssima. E de difícil você deslocar isso, o perigo de deslocar. Enquanto que o álcool, na verdade, existe hoje uma tecnologia que eu imagino que dentro dessa lógica vai ser a mobilidade sustentável do futuro no Brasil será com carro a álcool, com célula de hidrogênio. O que é essa célula? Já tem modelagem sendo feita hoje, ela é cara ainda hoje, mas, por exemplo, você vai encher seu carro, seu tanque a álcool, por exemplo, passa na célula de hidrogênio, essa célula tem a capacidade de tirar esse hidrogênio que vira energia elétrica para acionar o motor elétrico. Então, um carro a álcool vai fazer 30 km com 1 litro de álcool. E outra coisa, na verdade, né? Hoje em dia existe o modismo de falar que o carro elétrico é limpo. Não é. O carro elétrico tem 500 kg de bateria de lítio. E pior ainda, o carro elétrico da França hoje, ele é mais sujo do que o Honda diesel nosso. Porque a energia elétrica da França vem de carvão, coque, de petróleo. Então, o carro é limpo desde a origem da energia. Então, você imagina uma energia do etanol, que vem da fotossíntese, que limpa CO2, e o carro vai queimar hidrogênio e liberar oxigênio. Existe isso. Então, esta visão que a gente tem hoje, como você está perguntando, do foco em olhar para produtos, a Miriri hoje diversificou nessa linha. Né? A gente tem líquidos, vários itens, bebida, álcool neutro, álcool carburante e açúcar também, na verdade. Então, e temos um bagaço hidrolisado. Então, é focado no mercado com amplitude, porque eu acho que a gente tem uma fonte limpa de produção. Acho que cada dia mais que essa questão fosse valorizando no mundo, esses produtos são muito diferenciados. E é isso que a Miriri está focada nisso, de olhar para o futuro e ver quais são as grandes demandas. Eu acho que uma das grandes demandas vai ser essa mobilidade sustentável, o carro a célula de combustível queimando etanol. É o carro que limpa o planeta. Perfeito. Antes de entrar na segunda pergunta, eu vou aproveitar essa adendo que o senhor falou. Uma das coisas que eu sempre converso com os nossos clientes é sobre faturamento e como o faturamento ele é um ego. Quer dizer, fatura, mas o quanto é que aquilo deixa de imagem, quanto é que aquilo realmente é o lucro. E aí entra aquela fase, né? Faturamento é ego, lucro é rei. E aí quando o senhor me fala dessa questão de sair um pouco do foco de commodities e você começar a criar produtos que gerem uma margem maior, está muito ligado também a como o empresário ele deve olhar o negócio dele, de como ele pode criar essa esteira de produção e criar realmente produtos diferentes, produtos distintos e que cada vez ele tem uma margem maior. Então, hoje a Miriri praticamente com a parte de cachaça é um dos focos, né? E aí como é que o senhor enxergou isso? Não, eu acho que essa pergunta sua é muito pertinente, porque a gente vê muitas empresas com essa ansiedade de aumentar faturamento, e na usina a gente não tem essa ansiedade. O que a gente busca na usina é receita líquida pelo que a gente faz. Então, por exemplo, é muito bonito esse negócio da irrigação que a gente tem lá. Saiu de cana de 60 toneladas por hectare para 150.
E tem determinada cana de 150 que a gente perde dinheiro. Então, na verdade, na Meriri hoje existe um departamento agrícola de custo de produção. Então, qualquer atividade que a gente vai fazer na Meriri lá, existe um projeto de acompanhamento da rentabilidade. Então, nada é bonito se não tiver gerando receita líquida. Exatamente. Então, na parte agrícola, é receita líquida por hectare, na usina é receita líquida por tonelada moída. Então, cada uma dessas questões que você colocou uma coisa que eu acho muitíssimo relevante, que é essa preocupação, as empresas se salvam se tiver receita líquida, meu amigo. Não adianta você faturar. Existe grupo daqui que faturava 1 bilhão e quebrou. Não vou dizer o nome, foi na questão, mas pernambucano, tá entendendo? Então, a preocupação na Meriri, na verdade, até porque eu tenho 9 acionistas, que são meus irmãos, que tem uma. E o cara está enaltecer aqui a confiança que eles depositam. A gente tem um processo de fortalecimento de governança familiar também, que está moldando um caminho. Você sabe que você conhece um tal de um Pedro Sobrinho, né, que tem lá em Macaparana, Conheço. que é da minha terceira geração, que a gente está, inclusive, treinando a terceira geração para mostrar o que nós somos, o que fazemos, e a importância de como você tem uma estrutura organizacional, gerencial, bem delineada, é fundamental para a longevidade da empresa. Mas a base é essa, né? Profissionalizar a meritocracia e a rentabilidade por tudo que se faz. Porque, na verdade, sabe, Ariel, na verdade, a gente não tem uma coisa fácil no Nordeste. Produzir suco energeticamente no Nordeste, para você ter uma ideia. Existe uma passagem que eu sempre acho muito interessante, né? Não sei de você quem leu Os Sertões, de Euclides da Cunha. É um livro fantástico, né? Fala sobre a Guerra de Canudos, mas ele fala também sobre um negócio muito relevante. É a mão de obra nordestina, porque ela migrava para o Centro-Sul. Né? Migrava porque lá o cara produz muito, ganha mais dinheiro do que aqui. Né? Quando a gente compara o setor sucroenergético nosso, toda a tecnologia agrícola que você fizer, todo trabalho, todo empenho, na cana de sequeiro do Nordeste, ela produz entre 6 e 7 toneladas de açúcar por hectare. No Centro-Sul, 10. Então, o mesmo trabalho gera 35% de riqueza a mais lá. Por isso que lá é mais rico. E por isso que a gente é mais pobre. E aqui você, para conviver com esses dois mundos, ou você incorpora muita tecnologia, porque não tem política agrícola no Brasil. E Euclides da Cunha já dizia isso, né? O Nordeste é supridor de mão de obra para o Centro-Sul, porque lá, essa mesma mão de obra ganha mais, porque ela trabalha e produz muito mais. Isso desde 1780, né? Então, aqui no Nordeste, para produzir, realmente não é uma região mais fácil de produzir. Eu trouxe até o Dr. Marco Lendel, é o diretor do centro do IAC, hoje. Está há 40 anos que ele é o diretor atual. E eu, com essa minha insistência há 10 anos que eu tenho um contrato com ele de transferência de tecnologia, e eu me socorro muito, o MPB, por exemplo, as variedades IAC. E ele tem uma agenda complicada, porque é demandado no mundo todo, mas eu consegui que ele viesse há 5 anos que ele faz uma visita quase anual a Meriri, para a gente ver como é que está fazendo, ele sugerir tecnologias. Aí eu lembro que eu cheguei numa fazenda que a gente tem chamada Santa Luzia, lá na Paraíba, uma fazenda boa que a gente tem lá, e fomos com ele numa visita de campo, chegou lá, ele pegou a areia do tabuleiro da Paraíba, né, que é diferente de Macaparana. Macaparana tem problema de topografia, mas o solo é bom. Sim. Na Paraíba a gente não tem problema de topografia, mas o solo é fraco. Ele pegou a areia e botou assim, soltou assim e disse: é aqui que vocês querem produzir cana? Eu digo: não, professor. É aqui que a gente tem para produzir cana. Eu queria produzir cana lá em Ribeirão Preto, mas aqui não é assim. Aqui é isso que a gente tem, uma condição edafoclimática. E aí o senhor está aqui porque eu conto com a sua expertise e com os seus conhecimentos, que a gente tem que incorporar a tecnologia para fazer que produzir cana nessa condição seja rentável. E ele tem nos ajudado, né? Ele tem uma técnica do terceiro eixo que a gente introduziu, que a gente usa. Então tem, mas não é uma coisa simples produzir no Nordeste, sabe, Leão? E tem uma coisa que é o fato. Se você pegar o Brasil de 50 anos atrás, o Brasil produzia 200 milhões de toneladas de cana. O Nordeste produzia 70 milhões. Então, 35% mais ou menos da cana do Brasil era do Nordeste. 40 anos depois, o Brasil produz 650 milhões de toneladas. Triplicou.
E o Nordeste caiu para 50 milhões. Por quê? Né? Não existe um único empresário do Centro-Sul com usina no Nordeste. E existem vários casos de empresários do Nordeste que são sucesso no Centro-Sul. Então, a nossa condição edáfica climática do Nordeste, eu sempre digo a ele, o Nordeste é muito bom de viver, mas para ganhar dinheiro em agricultura não é uma coisa simples. Mas a gente que nasceu e se criou aqui, por exemplo, né, meu amor por Macaparana, não troca por nada. A gente tem que fazer. Lamentei que eu não pude manter a usina lá, estou mantendo lá na Paraíba, mas essa competição global, a lógica que você tem que disputar seus preços hoje, que são estruturados em Nova York e Londres, e você tem que discutir com o mundo, a gente tem condições, que essa condição edáfica climática nos restringe e que só são superadas com muito empenho, com muita tecnologia. Então, não é simples.